Olá, hoje vamos fazer um mergulho profundo em dois princípios bem importantes do nosso direito, né? A segurança jurídica E a proteção da confiança. e isso, temas essenciais. Fundamentais, diria. E o material que a gente analisou traz uma visão bem interessante de como isso funciona na prática, sabe? Na relação do Estado com o cidadão. Aham. E com um foco bem específico nos servidores públicos, né? Que é onde aparecem muitos casos concretos. Exatamente. Ok, vamos desempacotar isso. A nossa ideia aqui é tentar entender como o direito busca garantir assim, um mínimo de estabilidade e de previsibilidade. Mesmo quando a própria administração pública comete erros, né? Sim. Como pagar um valor a mais para um servidor, por exemplo. Parece simples, mas não é. Não mesmo. E o ponto de partida é curioso. Como um simples erro de pagamento pode, na verdade, abrir uma discussão enorme sobre justiça Sobre a confiança que a gente deposita nas ações do governo. e a necessidade de ter decisões estáveis, né? Para poder seguir a vida. Totalmente. Então, para começar, a segurança jurídica ela tem, digamos, duas faces, né? É uma boa forma de colocar. Uma é mais objetiva. A ideia de estabilidade das regras do jogo. Certo. Aqui entram aquelas garantias que a gente ouve falar. Direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada. Tá tudo lá na Constituição, né? Artigo 5º. Exato, e também os prazos, como aquele prazo de 5 anos para a administração poder anular os próprios atos que beneficiaram alguém. A Lei 9.784 fala disso. Isso para ter um limite, né? Não ficar para sempre a incerteza. Exato, e aí tem a outra face que você mencionou, A subjetiva. que é a proteção da confiança legítima. Essa é talvez ainda mais conectada com o nosso dia a dia. Como assim? Bom, a pessoa age com base naquilo que o Estado sinaliza, né? Confiando que aquilo é legal, que vai continuar valendo. Ah, entendi. Tipo, se a prefeitura me dá uma licença, eu confio que ela é válida e começo a construir. Perfeito. E por isso que a mesma Lei 9784 proíbe que uma nova interpretação da lei prejudique quem agiu de boa fé, confiando na interpretação antiga. Não pode retroagir para ferrar quem confiou, basicamente. Essa proteção da confiança, ela parece ser o X da questão quando a gente fala de dinheiro pago a mais para servidor, não é? É o ponto central. Como isso funciona na prática? A origem do erro importa? Faz diferença por que pagaram a mais? Total diferença. O que é fascinante aqui é como a Justiça, e especialmente o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, foi criando uma distinção bem clara, baseada justamente na natureza desse erro administrativo. Interessante. E qual seria a primeira situação, então? De um jeito? Isso, pagou o servidor com base nesse entendimento. E só depois percebeu, opa, interpretei errado. Entendi. Nesse caso, o servidor tem que devolver? Então, a regra que se consolidou, e está lá no tema repetitivo 531 do STJ, por exemplo, é que não. O servidor que recebeu de boa fé não precisa devolver. Aqui é onde fica realmente interessante. A balança pesa para proteger o cidadão, então. Exatamente. A lógica foi a administração que criou uma expectativa legítima, o erro foi dela ao interpretar a norma, E o servidor confiou. confiou. E some-se a isso a boa-fé dele, né? E o fato de que salário, verba recebida assim, geralmente tem caráter alimentar. A pessoa usa para viver. Faz sentido? Mandar devolver seria meio cruel, né? Seria injusto, segundo essa linha. E não é só o STJ. O TCU, Tribunal de Contas da União, a AGU, Advocacia Geral da União, têm entendimentos parecidos em súmulas e orientações. Ok, esse cenário ficou claro. Mas e se não for um erro de interpretação? Se for um erro mais, sei lá, operacional, tipo erro de digitação. Ótima pergunta. Aí a gente entra na segunda hipótese, o erro puramente operacional ou de cálculo. Um zero a mais no sistema. Isso, ou um lançamento duplicado, um erro no cadastro. Se conectarmos isso ao quadro geral, a solução muda? Muda como? Aqui não teve uma interpretação da lei que gerou confiança, sabe? Foi um erro fático, um erro material. Entendi. Nesses casos, o STJ também já pacificou, lá no tema repetitivo 1009. A regra geral é que o servidor tem sim que devolver os valores recebidos por erro operacional ou de cálculo. Ah, então aqui a regra é devolver. Faz sentido também, porque não foi o Estado dizendo que aquilo era certo. Foi só um erro técnico. Exatamente. A presunção é que o erro era mais perceptível, talvez. Mas, peraí. Esse tema 10.009 não tem uma brecha, algo sobre a boa-fé também?
Tem sim, bem lembrado. A devolução nesse caso de erro operacional pode ser dispensada, mas tem uma condição. Qual? O servidor precisa conseguir provar uma boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva. O que é isso, diferente da outra boa-fé? É um pouco mais exigente. Não basta só dizer, eu recebi e achei que estava certo. A pessoa tem que demonstrar que, olhando para as circunstâncias concretas do caso dela, não era razoável esperar que ela percebesse o erro. Que o erro não era óbvio, não era grosseiro para o padrão daquela situação. Entendi. É mais difícil de provar, imagino. Sem dúvida. Tem que mostrar que para o homem médio, naquela posição, o erro passaria batido. Essa discussão toda sobre erro, boa-fé, o tempo passando, me leva a pensar na tal teoria do fato consumado. Ah, sim. Quando uma situação, mesmo que tenha começado errada, se arrasta por tanto tempo que parece que já virou realidade. Isso se aplica nesses casos? Isso levanta uma questão importante, que é o eterno dilema entre estabilidade e legalidade, né? Até quando vale a pena corrigir algo antigo? Exato. Mas, olha, no direito administrativo brasileiro, a aplicação dessa teoria é muito, muito restrita mesmo. É exceção. Sério? Sim. O Supremo STF, por exemplo, já bateu o martelo várias vezes. Tem até um tema de repercussão geral, o 476, que diz claramente: não dá para usar fato consumado para manter no cargo público alguém que só entrou por uma liminar, uma decisão provisória que depois caiu. Então, o que tudo isso significa? Que, na regra geral, o tempo não cura uma ilegalidade no serviço público. Se entrou errado, uma hora a conta chega, mesmo que demore. A regra geral é essa. A ilegalidade não se convalida só com o tempo. Nunca Mas tem um mas, né? sempre tem. Como quase tudo no direito, existem nuances. O próprio STF e o STJ admitem, assim, de forma bem excepcional, aplicar a teoria ou usar princípios parecidos, como a própria segurança jurídica e a proteção da confiança, para manter uma situação. Usam uma técnica chamada distinguishing para dizer esse caso diferente. E quando seria essa situação tão excepcional? Olha, são casos raríssimos. Geralmente envolve um decurso de tempo muito, muito longo. Coisa de décadas, às vezes. Mais de 20 anos no cargo, por exemplo, baseado numa decisão lá atrás. Nossa. Ou então circunstâncias muito peculiares. Pensa num servidor que entrou por liminar, trabalhou a vida toda e já até se aposentou naquela função. Desfazer isso geraria um problema social enorme, talvez maior que a ilegalidade original. Entendi. São casos limite mesmo. Exatamente. Nesses casos, a segurança jurídica, a proteção da confiança daquela pessoa construída ao longo de tanto tempo, acaba pesando mais na balança. Mas, repito, é a exceção da exceção. Entendido. Bom, acho que deu para ter uma boa ideia, né? Recapitulando, a segurança jurídica tenta dar esse equilíbrio. De um lado, regras estáveis. Do outro, proteger a confiança legítima das pessoas nos atos do governo. Isso. E vimos como isso fica complicado na prática, né? Principalmente nesses erros de pagamento a servidores. Onde a diferença entre erro de interpretação e erro operacional é crucial. Exato. E também nessas situações que o tempo parece consolidar, embora a regra seja corrigir a ilegalidade, com algumas exceções bem raras. Perfeito. E sabe, fica aqui uma reflexão final, talvez. Nessa tensão toda, né, entre o dever do Estado de corrigir os próprios erros e o respeito às expectativas que ele mesmo criou, como é que o sistema jurídico poderia sinalizar de forma mais clara quando a confiança depositada por alguém é de fato legítima e vai ser protegida? E quando se esperaria que a própria pessoa desconfiasse, né, questionasse um benefício, uma situação que parece boa demais para ser verdade. Exatamente. Onde fica a linha da responsabilidade de cada um? É algo para a gente continuar pensando.